Meus amigos, por esses dias o Rui Falcão, que é presidente do PT, publicou no site dele uma espécie de editorial fazendo sugestões à presidente Dilma Rousseff e comentando sobre o seu governo. Ficou muito evidente que o PT está sem discurso. Não tem o que dizer, porque essa gente se elegeu contando mentiras e em cima de suposições absurdas sobre a realidade e insiste nesse discurso. Como o PT está sob ameaça de impeachment e está no olho do furacão da crise econômica, então a gente percebe que essa falta de discurso se transforma em desespero. Eu vou ler parágrafo por parágrafo o texto dele e vou comentar aqui, porque eu acho que é um objeto de laboratório. A gente precisa entender o que essa gente supostamente pensa. Acho que eles não pensam, mas pelo menos o que escreve. Vamos lá. Começa assim. Entre final de 2015 e início de 2016, o governo da presidenta Dilma Rousseff precisa se concentrar na construção de uma pauta econômica que devolva à população a confiança perdida após a frustração dos primeiros atos de governo. Pois bem, qualquer economista recém-formado sabe que precisa de confiança. Mas o que essa gente do PT não sabe, e qualquer economista recém-formado sabe, é que a confiança nasce da competência, da seriedade e da boa percepção do real. Nesse momento, mais do que evidente de que a busca da confiança ou a obtenção da confiança só se dará se houver um esforço real de redução do Estado e de poupança do setor público. Como a gente sabe que essa gente não acredita nesse tipo de restrição que é dada pela natureza das coisas, então não vai acontecer. Então o que o Rui Falcão quer é o que a esquerda sempre quer. É uma mágica que os exima, melhor dizendo, da lei da escassez, da restrição, que se transforma no governo numa restrição orçamentária. Está mais do que claro que o governo tem que não só de parar de gastar, como de reduzir gastos. Essa é a única maneira de obter qualquer resultado no setor público. Como o PT organicamente, congenitamente rejeita esse tipo de coisa, então isso não vai acontecer. Parágrafo seguinte. Claro que a oposição partidária do quanto pior melhor, rapaz, esse negócio é muito sério. O PT sempre quis quanto pior melhor. Quando foi oposição, era oposição visceral, irracional, daquele nível que a gente viu que fez contra o Sarney, contra o Collor, contra o Fernando Henrique Cardoso, né? Pediu impeachment em todo mundo. Então, quanto pior melhor é aquilo que o PT sempre quis. Vamos lá. Claro que a oposição partidária do quanto pior melhor também contribuiu para agravar os problemas, muitos deles decorrentes da crise global do capitalismo. Não há crise global do capitalismo. Ela ficou para trás. A economia mundial está prosperando e a economia mundial, especificamente a norte-americana, está muito bem, obrigado. Com a taxa de juros baixíssima, com o mundo andando. Nós aqui estamos na contramão. Não há crise, portanto, do capitalismo mundial. Insistindo o ano todo em suas tentativas golpistas de desembocar na crise política. Não. A crise política é que desembocou na tentativa de impeachment, que não é golpe. Isso é linguagem de palanque. Obviamente não pode ser levado a sério. E também até os asseclas do PT que estão no STF dizem que o impeachment é constitucional. Logo é constitucional. Essa gente não se emenda. Acho que o risco de impeachment é arrefeceu. Arrefeceu não, foi adiado. Quebraram o rito do Cunha, que tudo bem, adiaram, mas as novas regras até facilitam esse processo. Voto aberto e maioria simples no Senado é tiro e queda para tirar o PT. Acho que a oposição partidária, enquanto perdeu melhor, contribuiu para agravar o problema,
muitos deles decorrentes de uma crise global do capitalismo, insistindo que o ano todo golpistas que desembocaram numa crise política. Eles invertem tudo. A crise política causou a tentativa de impeachment, e não o contrário. E crise política é uma coisa só. O PT é minoria, não tem voto. Isso é crise política. Agora que o risco do impeachment arrefeceu lufas, mas sem que as ameaças de direita tenham cessado. Que direita? Onde é que está a direita aqui nesse país, meu Deus? Não há direita organizada. O senhor Eduardo Cunha não é de direita. Seu Temer não é de direita. Seu Renan Calheiros sempre foi comunista desde a origem. Onde é que está a direita aqui, meu Deus? É hora de apresentar propostas capazes de retomar o crescimento econômico, de garantir emprego, preservar a renda dos salários, controlar a inflação, investir e assegurar os direitos duramente conquistados pelo povo. Não tem como garantir direitos. A inflação não vai deixar. A inflação está tirando o direito elementar, que é o valor da moeda. Não é? A única maneira de organizar o país é poupando, aumentar a taxa de poupança. Significa dizer que tem que ter sacrifícios, especialmente do setor público. E o povo vai dançar nesse negócio. E quanto mais tardar a mudança, maior será o sofrimento. É preciso tirar o PT do poder para poder resolver a crise. Chega de altos juros e de corte em investimentos. Chega a ser risível. O sujeito provoca crise econômica, o sujeito provoca descalabro e vem com essa conversa mole de que chega de juros altos e corte em investimentos. Os juros altos são determinados basicamente pela enorme taxa de inflação. O Banco Central terá que elevar os juros sob pena de ter fugas de capital, dos títulos públicos, de haver uma transferência de ativos financeiros para ativos reais, de explodir a inflação, monetizar a dívida. Gosta ou não, sou Rui Falcão, gosta ou não o PT, nós vamos ver a taxa de juros se elevar. Porque se não for assim, nós vamos ver, aí sim, uma crise econômica de proporções ciclópicas. Então vamos lá. Chega de alta de juros e corte de investimento. Corte de investimento acontece porque não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Tentaram dar o golpe aumentando as tarifas de energia elétrica e o tiro saiu pela culatra. O que se perdeu da arrecadação global não foi compensável pelo aumento das tarifas. Nas propostas da Fundação PC Albrano e entidades parceiras, leia-se, todos os comunistas reunidos, nos projetos da nossa bancada, da Frente Brasil Popular, da CUT, do MST, entre outros, há subsídios à vontade para serem analisados e adotados. Que subsídios tem? Aquilo é um conjunto de má intenção, um conjunto de irracionalidades inaplicáveis, e se tentarem aplicar aquilo, destroem o país. Eles sabem disso. Sabemos da competência e habilidade de diálogo de novos ministros, Nelson Barbosa e Valdir Simão. Estão puxando o saco dos seus próprios quadros, estão lá, que terão que fazer uma política contrária a eles. Confiamos, e terão que fazer porque a realidade vai impor, não é por vontade, não. Já vimos aí o Joaquim Barbosa falando em mudar a idade de aposentadoria, cortar isso, cortar aquilo. Quer dizer, ele pode ser meio comum, mas não é burro, né? Confiamos em que eles deem conta da tarefa, mudando com responsabilidade. Confiamos em quê? Esses caras não sabem escrever português. Se em aí está demais, não existe. Confiamos que eles deem conta da tarefa, mudando com responsabilidade e ousadia a política econômica. Responsabilidade e ousadia é o fim da picada. Nunca vi tanta besteira junto em 5 parágrafos. Meus amigos, o PT está perdido. Na verdade, quem está perdido é o Brasil, lamentavelmente. Estamos lascados. Para aqueles que me ouvem, um feliz ano novo, se Deus quiser e o PT o permitir.